Ainda dentro das dificuldades dos relacionamentos, existe uma variação daquilo que nós chamamos de indisponibilidade ligado aos padrões de repetição familiar. Sistemicamente, a gente chama de lealdade familiar. É quando você repete padrões de dentro da tua família. Padrões de separação, padrões de infelicidade, padrões de relacionamentos abusivos, padrões de dificuldade nas trocas dentro dos relacionamentos, padrões muitas vezes ligados às próprias questões da sexualidade, ligado à anorgasmia ou questões ligadas a abusos. Quando nós estamos identificados com os nossos pais, por exemplo, que foram separados, nós temos uma tendência maior de repetir esses padrões para as nossas vidas. Se não é uma ligação direta com os pais, pode ser também com os avós, com os bisavós, com os trisavós, até 4 gerações atrás de nós, a nossa lealdade sistêmica familiar ainda é muito forte. Você pode também desenvolver um padrão de lealdade a uma outra pessoa muito importante da sua família. Talvez uma tia, talvez um tio. Uma tia e um tio que talvez tenham ficado solteiros, não tenham engatado uma relação, talvez pela necessidade de cuidar de um pai ou de uma mãe, ou de seguir uma missão na vida. E essa missão, literalmente, pode ter sido missionária, né? Podem ter sido padres, freiras, ou algum outro tipo de missão que as impediu, talvez, de desenrolar um relacionamento. Você pode estar atrelado a essas pessoas. O teu mover na vida, ligado a esse tipo de infelicidade, pode trazer para você uma forma diferente de amá-los. Esses que muitas vezes são chamados excluídos de dentro do sistema familiar. Porque talvez não tivesse sentido o sucesso do casamento, o sucesso de ter tido uma família. Você pode estar desenvolvendo esse padrão ligado a eles. Todas as questões ligadas às infelicidades dos pais podem trazer para você a infelicidade para a tua própria relação. Nada é mais maléfico para os filhos do que pais se manterem dentro de uma relação para trazer aquilo que é chamado de família, de ambiente familiar, presença de pai e de mãe para seus filhos. A energia é transmitida, meus queridos. Nós conseguimos captar isso que veio dos nossos pais. E se nós fizermos isso também para os nossos filhos, nos mantermos numa relação infelizes, eles desenvolverão uma vontade de espiar, de repetir o padrão comportamental que também é nosso, assim como nós podemos estar repetindo esse padrão comportamental que foi dos nossos pais. Se os pais se mantiveram infelizes dentro de uma relação, justo para que você pudesse ter a presença deles, em verdade, eles estão trazendo para nós um grande malefício, que é o malefício da culpa. Acho que você tem uma noção do quanto nós poderíamos nos sentir culpados de fazer as duas pessoas mais importantes das nossas vidas ficarem presas numa relação em função da nossa criação. Talvez racionalmente, talvez intencionalmente, talvez conscientemente você não saiba disso, mas a gente está falando do nível da inconsciência. Tudo que habita em nós, ligados a esses padrões de repetição, fala desse sentido do clã, do pertencimento. É um sentido anímico, ou seja, de alma, o grupo que eu pertenço, o clã que eu pertenço, a família que eu pertenço, e por isso eu desenvolvo todas as questões ligadas às infelicidades que eles passaram, que eles sofreram, serve para nós então como grande peso, trazendo para nós essas grandes dificuldades de dentro do relacionamento. Nós vamos então repetir todos esses padrões, fazendo igual eles fizeram, não importando quantas relações nós venhamos a ter. Porque enquanto nós não curarmos isso dentro de nós, a nossa incapacidade de conseguirmos seguir adiante dentro de um relacionamento feliz, ela é muito limitada, ela é muito difícil. Claro que dentro de um sistema familiar
esse padrão ele não é absorvido por todos os membros. Uma família de 10 irmãos que tiveram pais separados não quer dizer que esses 10 filhos vão se separar também, mas eu quero dizer que se isso acontece com você, é necessário você checar esses padrões da lealdade sistêmica familiar, tanto sua quanto do seu companheiro. Pais que se separaram, né, e talvez formaram uma nova família, talvez você tenha um entendimento anímico, né, no teu inconsciente, talvez para você seja certo se separar do seu parceiro para ter uma nova família. Muitas vezes pais que não conseguiram estar perto dos seus filhos, né, desenvolvem então um nível de infelicidade muito grande na vida. Você pode estar leal a essa infelicidade dos teus pais e talvez, no caso principalmente de homens, né, estar longe da sua família, longe dos seus filhos, devido a essa lealdade que você desenvolve ligado a um pai. Quando nós percebemos então que dentro do movimento do casal existem histórias de dentro da família que são parecidas, que são análogas, que isso tem uma constância de repetição, então nós vemos que através desse padrão você está de alguma forma honrando a sua família. Tanto você quanto o teu parceiro pode estar sendo leal aos padrões de repetição. Então, ao desenvolver tudo isso, a tua consciência, ela meio que se tranquiliza. Ela meio que fica em paz. Parece que realmente separar é um alívio. Parece que realmente não ter uma relação feliz é um alívio. Parece que realmente ter, talvez, um ambiente familiar desestruturado também é um alívio. Por quê? Porque assim você consegue ser igual aos teus antepassados. Nos padrões de infelicidade, você pode estar totalmente atrelado, principalmente mulheres, né? As mulheres que não tiveram prazer. Por isso, as questões ligadas à anorgasmia, à infelicidade de dentro das relações, padrão repetitivo do feminino de dentro da sua família. Você fica com essa memória traumática, está aí no teu DNA, no teu código genético, das mulheres que não tiveram acesso a essa felicidade, a essa possibilidade de acesso ao prazer, de poderem ter relações saudáveis, relações funcionais. Da mesma forma, da indisponibilidade dos homens para os relacionamentos, pode estar muito atrelado às questões ligadas ao seu pai, ao que ele não pôde viver dentro da sua própria relação. Então nós vamos começando a ter um entendimento e fazermos as costuras ligadas àquilo que eu não consigo ter dentro da minha relação, que está de alguma forma repetindo daquilo que está vindo da minha ancestralidade. Então uma das coisas muito importantes e muito interessantes de nós fazermos durante essa jornada, né, dos relacionamentos afetivos é descobrirmos o que nós estamos vivendo que repete esses padrões que estão vindo das pessoas que vieram antes de nós. Trazendo essa possibilidade de entendimento, existe também a possibilidade de nós não ficarmos mais emaranhados. Existe sim a possibilidade de você se liberar disso. Penso que o primeiro ponto é a tomada de consciência. Um segundo ponto é você trazer essas histórias para o seu coração. Porque um dos grandes erros de pessoas que começam a conhecer, né, os movimentos sistêmicos, por exemplo, é o de não querer repetir as histórias dos pais. Talvez um filho possa dizer assim, eu não quero ser igual ao meu pai de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o meu pai abandonou a minha família. Meu pai foi embora, meu pai nunca cuidou de nós, meu pai nunca foi presente. Ah, meu pai foi um cachaceiro, foi um mulherengo. Meu pai não prestava. E aí tudo que essa pessoa tem medo é ser justamente igual ao pai. Adivinha o que a vida traz como oportunidade para essa pessoa? Ela entra dentro desses processos expiatórios difíceis, justamente para comprovar o seu amor ao seu pai. No nível inconsciente, ela diz mais ou menos assim, querido pai, por amor e lealdade a você, eu sigo o mesmo caminho que você seguiu. Este amor, que é um amor anímico, que é um amor de integração com o sistema familiar, ele não é explicado pela tua consciência, porque quando nós estamos falando das direções da nossa vida,
A tua alma, aliás, melhor, você dizendo, né, consigo mesmo, eu quero isso, mas você está indo por um outro caminho e as coisas não se encaixam e não dão certo. A tua alma conectada com essas histórias todas. Então, ao invés de nós refutarmos, renegarmos a herança dos nossos pais, daquilo que eles viveram, daquilo que você coloca um monte de julgamento que só complica a tua situação diante das tuas histórias de vida, o que nós precisamos ter é acolhimento. Colocar no coração essas histórias todas e com bastante humildade aceitar que este foi um destino difícil que os teus pais viveram, você talvez, por um amor ainda maior, poder fazer diferente. Esse é aquele momento que dentro do sistêmico você honra os teus pais podendo fazer diferente, então você não renega, pelo contrário, você acolhe todas essas histórias. Assim como todas as histórias desses ancestrais que talvez você, né, o seu companheiro, possam estar repetindo, possam estar de alguma forma sintonizados. Querendo de alguma forma comprovar o seu pertencimento, o seu amor nesse modelo, nesse formato, né, chamado sistêmico, chamado anímico. Somente quando nós honramos essas histórias, colocando-as no nosso coração, é que nós nos sentimos liberados para que a gente possa viver com plenitude os nossos relacionamentos. De forma funcional, representa amando, sendo amado, tendo amigo, tendo companheiro, tendo intimidade, tendo sexualidade, tendo acesso ao prazer, podendo estar no convívio familiar, tudo isso vivendo sem culpa. Espero que vocês estejam gostando dessa jornada dos relacionamentos afetivos. Se sim, deixa aí o seu like, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas que são importantes para você. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!